De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de eleições, né, para o Conselho Tutelar com os representantes do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não é? Aqui na companhia da Raíssa. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, todos da TV Educador e todos que estão nos assistindo no momento, né? Boa tarde e obrigada pelo espaço. Também aqui na companhia do Rodolfo, membro do Conselho. Gratidão pela participação. Gratidão, Luciano. Gratidão à TV Educadora pelo espaço de levar um pouco mais de políticas públicas aí para criança e adolescente. E aí eu começo falando desse diferencial que muitas vezes as pessoas misturam, né? São duas estruturas diferentes, não é? Uma coisa é o Conselho Tutelar e uma coisa é o CMDCA. Isso, o CMDCA, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é responsável pelo CMDCA por fiscalizar o Conselho Tutelar, ou seja, o CMDCA organiza a eleição, o CMDCA fiscaliza o trabalho do Conselho Tutelar, mas assim, os custos do Conselho Tutelar é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, certo? E o Conselho Tutelar é um órgão criado, é uma política pública para garantir e zelar os direitos das crianças e do adolescente do município de Batatais. Exatamente, não é? E que muitas vezes as pessoas questionam, e eu acho que com razão, ainda esse nome, não é? Conselho Tutelar, não é? Porque, na verdade, a estrutura não funciona exatamente como um conselho. Não é? Exatamente. Então, eu acho que é uma questão que a política pública tem que rever o termo, não é? Né? Seriam gestores tutelares, orientadores tutelares, enfim, né? Mas não conselho tutelar, porque a dinâmica é outra. Eu acho que por isso também que confunde, né? Um pouco, ainda a população dentro da dinâmica pública. Mas é interessante pensar nisso, né, Rodolfo, porque nesse período específico de eleição, vocês têm esse trabalho extra, porque continuam todas as prerrogativas do CMDCA. As atividades elas permanecem na mesma rotina, então tem o acompanhamento dos projetos que são amparados aí durante o ano, que estão em execução. Teve a própria eleição dos membros do CMDCA, que é a renovação da diretoria, as ações de atendimento que atende ao Ministério Público, que são demandas, que é recorrente, e agora principalmente o acompanhamento do processo da eleição, né? Que é uma novidade também, a gente vê a possibilidade de implantar a eleição acompanhando por urnas eletrônicas, então é uma nova adaptação também. Então, são processos de aprendizagem, tanto para os membros do Conselho do CMDCA e para os candidatos que estão pleiteando a participar da eleição também. Perfeito. Uma coisa importante também, Luciano, lembrar que esse ano nós fizemos a avaliação, né, dos candidatos. Então, foi um dos processos que o CMDCA renovou. É claro que a gente precisa, né, seguir a lei, mas é uma coisa que precisa ser atualizada, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar, ele deve sim ser um órgão que exija ensino superior. E pela legislação, infelizmente, nós não podemos colocar isso como uma exigência, né? Claro, todos os nossos candidatos, eles são, né, possuem ensino superior, mas no edital a gente não pode colocar. E é interessante também pensar nisso, né? Porque diferente das eleições tradicionais, você tem esse período prévio. Não é? Ou seja, os candidatos passaram por uma prova, tiveram uma apresentação toda de documentação. Foram várias etapas, né? Primeira etapa foi a análise de documentação, onde nós excluímos alguns candidatos. A segunda etapa foi a participação no curso de capacitação. E também tivemos candidatos eliminados. E a terceira etapa foi a questão da avaliação, né? Nesse, nós não tivemos nenhum candidato eliminado. Mas é importante isso, né? Que tem todo um preparativo. Quem dera todas as eleições tivessem esse processo, né? Acho que a gente teria aí uma qualidade melhor aí de candidatos no país, né? Porque justamente, né? Existe aí uma triagem, né, documental. Isso existe em todas as eleições, mas existe o curso preparatório que
é só ligado ao CMDCA, e uma prova, né, para ver se de fato, né, não só o sujeito cumpriu com a carga horária do curso preparatório, que é o mínimo a se exigir, né, mas se adquiriu esse conhecimento para depois desempenhar a função. Exatamente, porque muitos falam, né, Rodolfo, vou virar conselheiro tutelar, vou lá trabalhar 6 horas por dia, se precisar fico de plantão, vou ganhar meu salário. Mas não é bem assim, tem todo um trabalho por trás. E o conselheiro, ele precisa ser capacitado, ele precisa ter conhecimento da legislação, da garantia dos direitos, dos deveres também dos cidadãos. Então, é importante que todos os conselheiros tenham esse conhecimento. E a ação também aí, Luciano, que vale destacar, o trabalho do CMDCA para iniciar o processo de convênio, né, de habilitação para fazer esse chamamento da eleição deste ano, ele iniciou em novembro do ano passado, com a questão das mudanças da legislação, a adaptação, a formação da comissão, para começar a ser a implementação dele de fato, maio e junho, com o lançamento de editais, cumprindo prazos. Então, assim, às vezes, quem está participando do processo de avaliação acha que é moroso, mas é porque tem toda uma etapa a ser conquistada bastidor antes, né? Sem dúvida. Até para seguir o rito do próprio tribunal também eleitoral que está acompanhando o processo. E só mais uma coisa que assim, eu acho muito importante, o Rodolfo falando, eu lembrei. O Conselho, o CMDCA, criou uma comissão especial do Conselho Tutelar. Então, gente, não é a Raíssa, não é o Rodolfo que toma qualquer decisão. É a comissão que toma as decisões. E toma baseado na legislação vigente, no que tem que ser Baseado no seguido. edital, nas legislações vigentes, no ocorrido. No Então, papel, é feito né? um estudo, A gente fala, exatamente. está no papel, porque como é uma cidade, um município pequeno, a gente acaba conhecendo a população. Só que é a avaliação o documento, né? Levando a questão realmente da transparência, da imparcialidade em todo momento. Toda vez que a gente fala de criança e adolescente, vem essa temática aqui da Maria Amélia, não é? Que a gente tem uma fala muito comum aqui no país, dos adolescentes ter só direitos e não deveres, não é? Também é uma incompreensão do ECA. Exatamente. Assim como a questão da legislação do conselheiro não ter o ensino superior, acontece isso com o ECA, né? Então, é preciso os entes federais, estaduais revisarem, né, a legislação e atualizar um pouco, né? Eu acho que tudo isso é uma questão de estudo e atualização é necessário, porque assim como todo cidadão ele tem o direito, todo cidadão ele tem seu dever também, né? Então, o adolescente, dependendo da idade, então tem que ser estudado as coisas, tem que ser levado em consideração escola, uma capacitação. Então, assim, os direitos estão sendo assegurados e os deveres. Então, é necessário prever isso em lei, até mesmo para basear nós profissionais, né? E complementando a fala da Raíssa, seria importante essa fala da Maria Amélia, essa opinião dela ser debatida no legislativo, levar isso em fórum, em semanas, né, específicas de assistência, ou seja, a finalidade de educação, fórum cultural, fórum de educação, de assistência, justamente para sair não só de uma instância essa opinião, né? Estou falando de um município, mas levar isso para um diálogo no Estado até chegar ao governo federal. E aí sim ter mais fortalecimento na própria fala dela também. Exato, né? Mas eu acho que é importante deixar claro que assim, o Estatuto em momento nenhum proíbe a família, não é, de colocar deveres para essa criança, para essa adolescente na rotina, né? Jamais. Em momento nenhum o Estatuto proíbe de você colocar a criança para arrumar a própria cama, Jamais. né? De fazer os seus deveres em casa, De impor limites. né? De tirar o celular ou de tirar o computador a sério, ou seja lá o que for, né? De implementar algum castigo desde que não seja físico. Exato. Né? Não impede também, tem gente que fala assim, mas não pode mais trabalhar. Pode, desde que seja dentro da lei, né? Tem o Estatuto do Aprendizado, tem os estágios. Menor aprendiz. Exato, né? Então, com regras claras, pode tudo, né? Pode tudo. É que a gente tinha no Brasil o 880, né? Aquela coisa assim, né? Ou de crianças e adolescentes que tinham mão de obra explorada, não é? Abusadas em todos os sentidos, não é? O Estatuto ele resolve essas questões, né? E deixa muito claro que pode
Sim, E né? complementando, Luciano, também é uma das falas muito em debate em sala de aula, em políticas públicas, justamente que o nosso olhar, às vezes, para esse tipo de fala é porque nós estamos no estado de São Paulo, que é um estado que tem desenvolvimento, é um estado rico, mas se nós já fomos para Minas Gerais, para o Norte e Nordeste, é um outro universo. Então, essa fala nossa tem que ser num coletivo. Às vezes, a minha casa já é diferente da do vizinho. Então, às vezes eu falo pensando na minha casa, mas a do meu vizinho é totalmente oposta, né? Mas é super válido, sem dúvida. Exatamente, né? E você tem medidas sociais aí, você tem uma Fundação Casa, você tem estruturas, né, que de fato implementam aí ressocialização, punição, etc., de acordo com o que a lei prega, então não é tão assim, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, ter algumas coisas, né? Que é, primeiro, uma presença maior da família na vida dessas crianças e adolescentes, que a gente vê que o problema está muitas vezes aí, uma participação dessas famílias junto ao ambiente escolar, né? Tem família que a criança é ótima, é maravilhosa em casa, na escola é o demônio. Ou né? vice-versa. Exato, né? E também a questão prática de ter, de fato, esse diálogo, né, essa compreensão e de agir em conjunto, né? Para não ter aquela desculpa assim, a mãe do Pedrinho deixa, a mãe do fulaninho pode, né? Se as famílias se conversarem também, começarem a fazer conjuntamente ações, né? Um trabalho em rede, né? Que não deixa de ser do mesmo jeito que nós, enquanto entidades, poder público, particular, nós temos que trabalhar em rede para que nós tenhamos sucesso no nosso trabalho. As famílias também precisam trabalhar em rede. O que é esse trabalhar em rede? É o que você acabou de falar. Ser parceiro da escola, ser parceiro do projeto onde o filho frequenta. Como o meu filho está? A escola chama, ele está apresentando um comportamento diferente aqui. Está acontecendo alguma coisa em casa? Vamos conversar, entendeu? Então, é nesse sentido, para que os direitos sejam efetivados, né? Os deveres também têm que ser cumpridos, né? Exato. E até mesmo no período da recreação da criança. Porque no período do brincar, você acaba despertando um aprendizado, colocando responsabilidade no próprio brincar, aprender brincando, né? Que é a melhor forma para uma criança. Exato. E aquela questão prática que é uma das coisas que mudou muito hoje, que é a seguinte, né? Você conhece os amigos dos seus filhos, né? E eu vou um pouquinho além, você conhece os pais dos amigos dos seus filhos, né? Você tem o contato desses pais, tem os telefones e etc, né? Então também é um cuidado da família, que as famílias no passado tinham muito mais, né? Você não passava, pelo menos a minha geração, você não passava pela casa de ninguém sem você ler a sua folha corrida, né? Você é filho de quem, etc, né? Era a rotina, né? A gente não pode perder isso, e isso é papel da família, não é papel do Estado. É uma forma de zelar pelo seu filho, né? Pela saúde, pela convivência, por tudo, né? Muito bom. E aí a gente cai também no conselho tutelar, que é engraçado isso, né? Às vezes, conversando com conselheiros, a gente percebe também essa distorção na visão da criança e do adolescente, né? Então, já tive relatos de conselheiros aqui que receberam um telefonema de crianças reclamando que a mãe tinha deixado de castigo. Tirou o meu celular, né? Ameaçou tal coisa, entendeu? Que os conselheiros falam assim, olha, desculpa aí, mas ela pode, né? A gente não pode fazer nada, ela está cumprindo o papel de mãe. Tenho certeza que ela não está fazendo isso à toa. Né? É esse também que a gente precisa deixar muito claro, porque assim, esse não é o papel do conselho tutelar, né? Esse tipo de orientação. Então, às vezes, as pessoas ligam para o conselho tutelar e falam, eu liguei, mas o conselho não fez nada. Se o conselho, às vezes, deixou de fazer, é porque não era o papel dele. Por isso que tem que tomar cuidado no que fala, né? Conselho tutelar não faz nada. Não vou ligar não porque nunca vem. Por que não vai? Porque às vezes não é o papel dele, né? Assim como você acabou de falar, ligar porque a mãe tirou o celular, entendeu? Então, isso realmente não é o papel do conselho. Exato. É o papel da família fazer isto. Exato. Eu acho que muitas vezes também tem algumas pessoas que têm ainda uma confusão com o que era a inspetoria de menores no passado, não é? Que tinha esse trabalho mais, vamos colocar assim, repressivo, não é? Mas que também era só no papel, né? Se instalava um medo, né? Era o bicho-papão naquele momento, não é? E que, enfim, né? Também
não se atentava a essa questão das políticas públicas, dos direitos e dos encaminhamentos corretos, porque também, como você coloca, às vezes é papel do Conselho Tutelar num primeiro momento, não é? Mas é num primeiro momento, porque esse caso vai ser encaminhado para um CREAS, para um CRAS, para a Justiça, enfim, não é? Às vezes, quando a polícia atende um caso com menor de idade, o que faz? Aciona o Conselho Tutelar. Então, tem tudo isso, né? Tudo no lugar certo. Então, o que é papel do Conselho é esse. O que não é, o Conselho não vai. E isso também está sendo uma crescente, porque à luz de ver o quanto, igual a sua fala, né? Conhecer os pais da criança que está brincando. A gente sabe que antigamente tinha muita criança brincando na rua. Hoje esse número já reduziu, a quantidade de filhos em famílias vem reduzindo. Então, com o passar dos anos, a própria política, hoje a gente fala mais de política pública mesmo. Hoje chegou acesso para a população. Então, a criança hoje ela já sabe que é um conselho tutelar. Que na minha infância eu não sabia o que era. Exatamente. Não tinha condições de ter um acesso. Eu ainda quase não tinha telefone residencial, né? Era o orelhão público, que hoje eles nem sabem o que é isso. Então, o quanto modificou e quanto ainda tem ao avanço, usar a tecnologia a favor também para a implementação dessas políticas. No início falávamos desse diferencial, né, a urna eletrônica sendo utilizada, porque a eleição do Conselho tem um acompanhamento aí da Justiça Eleitoral. Nesse ano, houve uma proposta pelo tribunal de fazer essas parcerias através com as prefeituras, né, onde há a concessão da urna. Então, assim, nós estamos ainda num processo de habilitação, porque fizemos toda a documentação, todo o cadastramento, ainda tem a aprovação do tribunal. Então, assim, estamos batalhando para que, de fato, seja concretizado em urna eletrônica, porque é ganho aí de luz de resultado também, mas pode ser que tenha ainda alguma reprovação. Mas foi um processo já realizado em nível nacional, esse programa. Então, estamos aí agradecer muito ao cartório eleitoral da cidade que vem nos ajudando, aos colaboradores, ao Ricardo, a Joyce, por estar nos apoiando nesse processo de documentação da própria burocracia, ao responsável do cartório também, mandando e-mails, mandando atualizações constantes, para chegar até a população de uma forma mais confortável e já habitual, né? Porque já é comum a urna eletrônica no dia a dia de eleição. Exato. E por isso que a gente está vendo aí alguns candidatos já divulgando também número, né? Exatamente. Se isso for viabilizado, vai ser o número que será utilizado. Se não, na cédula lá terá o número e o nome. Exatamente. Para muitos vão ser... Eu mesmo não peguei urna em papel. Então, para mim, vai ser uma novidade fazer uma votação em urna. Eu peguei urna em papel. Acredito que será muito melhor a urna eletrônica. Como a eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição obrigatória, porém, muito importante que a população participe e vote, porque é um direito do cidadão o Conselho Tutelar. E é uma obrigação do município ter o Conselho Tutelar. Então, por que não votar? Porque senão assim, é fácil as pessoas falarem, é isso, é aquilo, mas e você? Cumpriu o seu papel de cidadão? Votou? Ajudou a escolher o conselho? Então, assim, é importante que as pessoas tomem ciência nesse sentido. As eleições, no dia 1º de outubro, o CMDCA, ele vai a fazer parceria, né, com a Escola Washington Luiz. Se Deus quiser, dará certo as urnas eletrônicas, né, Rodolfo? Se der certo, serão 10 urnas eletrônicas. E assim, pessoal, levar o documento com foto, não pode, tem várias regras do que pode, o que não pode na eleição do Conselho Tutelar. Depois é importante também nós virmos um outro dia, mais perto da eleição, para que nós possamos esclarecer todas essas regras. É importante que a população tenha ciência, tá? Os candidatos também, porque no dia da eleição é muito importante. Vale ressaltar que na eleição anterior atingiu um recorte aí de 3 mil pessoas indo votar. Então, no mínimo, esse número tem que permanecer para alavancar também. Claro que a gente sabe que a referência de quantidade de candidatos envolvidos também acaba atraindo essa demanda em números, né? E é o que a Raíssa falou, a questão vai seguir a mesma proposta de uma eleição convencional, né? Para não trazer nada de diferente, nada novo, até porque nós temos que seguir, de fato, as normas do tribunal também.
Então, segue o mesmo processo de campanha durante todo o processo, os mesmos prazos, o mesmo material de divulgação. Então, os mecanismos para chegar até o dia da votação tem que ser respeitado e principalmente valorizado. Lembrando também, até a falar da Raíssa do CMDCA, e todas as pessoas que vão estar envolvidas no dia são todos voluntários. E não é um número pequeno, porque a demanda, como são 10 urnas, serão 10 salas, ou independente se for em urna em papel. Então, é uma demanda muito grande de colaboradores voluntários que prezando principalmente o respeito e a transparência da ação da eleição. É importante destacar também isso que a Raíssa coloca, né, que é uma eleição que ela não é obrigatória. Ou seja, muitas vezes o pessoal até fala assim, né, ganha quem consegue levar mais eleitores para a sessão. E a Karina perguntando uma questão aqui, se a gente vota em apenas um conselheiro ou em mais de um. Apenas em um conselheiro. Não é permitido a realização de chapas, né? Então, eu vou votar em 5 pessoas, eu vou votar em 2. Por isso que a eleição é apenas em um candidato. Hoje, nós temos 10 candidatos, né, habilitados a participarem da eleição. Então, serão eleitos 5 candidatos titulares e 5 candidatos suplentes. Então, os 5 primeiros que mais ganharam voto serão eleitos como os titulares. E os outros 5 serão suplentes. Perfeito. E é importante compreender isso, né? Por que tem suplente? Porque o mandato é longo, né? E se alguém tem alguma impossibilidade, algum problema, o suplente assume. Isso, é um mandato de 4 anos, né? Então, por exemplo, um problema de saúde ou até mesmo uma desistência, o primeiro candidato suplente, ele é chamado, né? Caso ele aceite, ele assume o cargo como conselheiro. Se ele também não aceitar, irá para o próximo suplente. E assim nós vamos organizando, né? É importante pontuar também, né? A gente estava falando no último bloco, das candidaturas, do uso possível aí da urna eletrônica, que a gente vota em um candidato só, né, dentro aí desse perfil. E a gente tem agora, como em qualquer eleição, período eleitoral, e vocês estão responsáveis também para fiscalizar o que pode e o que não pode dentro da regra, né? Ou seja, ficar de olho nos candidatos aí, no que pode ou não pode ser feito, assim como a população também, né? Eu acho que é bacana entender o que pode e o que não pode, porque vocês vão acolher qualquer denúncia de irregularidade, correto? Na verdade, a ação ela já iniciou antes mesmo, durante o processo de inscrição do candidato, né? Porque nós tínhamos que já, a partir do momento que ele propôs o nome dele a pleitear, a gente já estava analisando se já estava fazendo uma campanha antes. Então, a gente tinha todo o ritual de acompanhamento desse cadastro, todo o processo dele, e agora realmente fica mais fortalecido ainda, né? Até no dia também, uma ampla ação tem que ser elaborada também. É importante, é legal, assim, que no processo os próprios candidatos se fiscalizam, né? E aí realmente chegam denúncias para nós, aí a comissão agenda uma reunião, analisa e aí verifica todas as questões, né, legais, burocráticas, para depois uma tomada de decisão. Mas é um trabalho assim bem árduo para a comissão, né, porque todos da comissão têm o seu trabalho, né, mais o do conselho e agora a eleição do conselho tutelar, né, que é um trabalho à parte aí que a gente fiscaliza, a gente precisa ficar de olho, atualizado, precisa ver as regras todo momento, ver os candidatos, analisar as campanhas. Também é importante destacar justamente isso, né? A gente tem hoje o diferencial das redes sociais, né? Então a gente, diferente de outros anos que tinha um pouquinho mais dessa limitação, não é? A gente vê quase uma campanha como a gente tem campanha para vereador, não é? Mas as regras também são um pouquinho parecidas, né? Tem limitação. Vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vale, né? Olha, meios de comunicação, né? Se a gente trouxer um para falar sobre, tem que trazer todos. Isso, até nós estávamos combinando com a Valéria, antes de entrar, nós falamos isso. Se um candidato vem aqui uma vez, todos os candidatos têm direito de vir aqui uma vez. Se um candidato vier aqui 10 vezes, todos os candidatos têm direito de vir aqui 10 vezes. Então, é nessa questão de igualdade que a gente precisa, assim, trabalhar. Em entrevista, geralmente é o CMDCA que faz essa organização, né? Esse combinado com a imprensa. Agora, em rede social, o candidato, ele pode divulgar
o panfleto nas redes sociais, o panfleto em páginas, mas também a questão de entrevistas, podcasts, entra na mesma questão da TV, da rádio, é questão de igualdade, é uma questão transparente, todos os candidatos devem ir, devem comparecer, né, devem fazer a mesma quantidade. E ressalta também aí, Luciano, a questão que todos os candidatos, eles foram... participaram de uma orientação, de uma capacitação do que pode, que não pode, esse regramento que é importante justamente para não alegar, eu não sabia, aí eu fiz sem ter noção, não foi por maldade, porque justamente a gente tem que levar a questão do profissionalismo também. Exatamente. O quanto que está sendo inserido pessoas para ser conselheiro aos próximos anos no município, a responsabilidade, né? Somos uma rede, somos parceiros, né? E é isso que a Raíssa falou, a questão da rede social é muito taxado, olha, você tem que postar algo que não interfira, que não prejudique a própria linguagem da ação sendo feita, tem que respeitar todas as falas do momento, eu não posso ficar alfinetando um ao outro, né? Uhum. Que não pode ter aqueles em rede social, perturbar a ordem, aqueles, não pode contratar aqueles programas de impulsionar a publicação, tem toda uma regra. Essa reunião aconteceu na segunda-feira, todos os candidatos assinaram a lista de presença e receberam a regra, tanto no grupo de WhatsApp quanto de forma física, né, no dia. Então foi feita a leitura com eles, foi realizada tirada todas as dúvidas em questão, então foi feita toda essa organização. Então, nenhum candidato pode dizer, eu não sabia. Muito bom. Também é importante destacar aqui, né, e é o que a Vânia coloca, não é? Da importância também das pessoas conhecerem as figuras e a afinidade que elas têm com a temática, não é? A gente está falando aí de um conselho que vai tratar dessa rotina das questões ligadas às crianças e o adolescente no município e que muitas vezes você tem figuras ou perfis aí que não estão adequados a isso, né? Ou porque é um cargo atrativo na questão salarial, enfim, né? Tem que se diferenciar bem aí, tomar cuidado com... não estou indo para votar para apoiar um amigo, um conhecido. É né? importante que o cidadão votante ele tenha consciência no seguinte: por que votar nesse candidato? Qual a função dele? Qual a especialização? No que ele vai ajudar? O candidato que vier fala assim, vota em mim que eu te dou isso, vota em mim que eu te dou aquilo. Isso já cai por terra, esse candidato não merece seu voto. Ninguém tem que comprar voto. Quem ganhar, tem que ganhar por competência. Porque o cargo de conselho tutelar não é um cargo político, de amizade, eu vou por isso, por aquilo. Não, você vai ganhar porque você tem competência. Você vai ganhar porque você estudou para isso, você vai ganhar porque você realmente efetiva a legislação, a política pública de criança, adolescente, ajuda a melhorar essa política pública, porque o conselheiro tutelar, através dos dados que ele tem, né, Rodolfo? Sim. Ele pode enviar esses dados para o CMDCA, enviar esses dados para o prefeito, para a Secretaria de Educação, de Assistência, para que essas políticas juntem e possam melhorar ainda mais as políticas municipais, estaduais, federais. Porque o conselho, ele não pode fazer, o conselheiro tutelar, ele não pode prometer uma ação. Ele vai fazer o diagnóstico e passar para o CMDCA, sim, realizar a política e criar o programa. Então, vale muito, não posso fazer promessa de campanha, porque não cabe ao Conselho Tutelar criar programas, né? Ele fiscaliza, ele coloca a ação das políticas criadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E o que é interessante também, já talvez até antecipando, é importante ressaltar que qualquer manifestação, qualquer denúncia, qualquer ação que está sendo feita durante, tanto pelo candidato quanto pela própria sociedade civil, entrar em contato com a comissão, né, da eleição do Conselho Tutelar através do e-mail do próprio Conselho do CMDCA. E a população também que encontrar alguma irregularidade também pode fazer a denúncia através da ouvidoria da Prefeitura, porque a ouvidoria da Prefeitura automaticamente repassa para o CMDCA. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, não é, Virgínia, parabenizando pelo trabalho e dedicação de vocês.
ela coloca aqui, não é, que sabe como é difícil, né, conduzir um processo eleitoral, seja ele qual for, ainda mais com a responsabilidade dessa eleição. Parabeniza e espera de fato que tudo transcorra com tranquilidade. Agradeço. Nós também esperamos que tudo ocorra bem e que seja uma eleição leve, com muitos candidatos, com muitos votos, né, da população. A participação é fundamental. Quando a gente pensa na última com 3.000, não é? Historicamente é importante comparado aos outros anos, mas quando a gente pensa que a gente tem mais de 30 mil eleitores... É pouco, né? Muito pouco. É pouco. 40 mil eleitores, né? É muito. E aí depois não adianta reclamar que adolescente e criança só tem direito, não tem dever. Exatamente. Se a gente não participa das políticas públicas ligadas ao tema. E o cartório eleitoral fornece a listagem certinha de todos os eleitores de Batatais. Que estão habilitados até uma data corte que foi feita já, né? Isso. Se você está apto para votar nas demais eleições, está apto para votar também do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. A gente vai voltar a falar depois da questão, depois das regras, no período eleitoral, o que levar, etc., porque ainda em outubro a gente tem uma margem para isso, né? A gente está falando nesse momento que começam aí as candidaturas, né, dos senhores e senhoras candidatas e nós vamos tomar um pouquinho de consciência a respeito dessas votações. Rodolfo, gratidão pela participação conosco. Fica o espaço sempre garantido aqui, né, para falar das ações do CMDCA e também para falar de cultura quando for, né, o tema. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano, agradeço pela disponibilidade, como sempre, de abertura das portas para divulgar o trabalho, tanto na cultura, que mesmo assim também é com criança e adolescente, é adulto, idoso, mas hoje acho que de uma forma mais especial ainda, que é focada realmente, direcionada para as nossas crianças, adolescente, pensar justamente em ações aí de futuro para as crianças do nosso município, como fortalecer, como criar vínculos. Então, gratidão aí a toda a população que participou, nos ouvindo, a fala da senhora Virgínia também, que exemplificando até respostas para os nossos questionamentos da realização do nosso trabalho, querendo que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, gratidão imensa. Raíssa, agradeço pela presença, deixo sempre o espaço à disposição e espero aí, que a gente tenha uma eleição tranquila, propositiva e com a participação da comunidade. Eu que agradeço, Luciano, todos da TV Educadora, todos os ouvintes, mais uma vez, obrigada. Que realmente tenhamos uma excelente eleição, que a população se conscientize da importância, né, da participação de vocês na eleição, que será dia 1º de outubro. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá efetivar nosso direito e fazer a política da criança e do adolescente realmente valer. Muito obrigada.